Olá, queridos alunos, tudo bem? Estou eu aqui de volta para tratar de um tema super importante do direito civil, tá? É um tema curto, é um tema reduzido, mas cai bastante em prova, tá? Muito no dia a dia de todo advogado e por isso a FGV gosta de cobrar também no exame de ordem, tá? Que tema é esse? O tema dos atos ilícitos, tá? Dos atos ilícitos que vêm descritos, que vêm regulados ali no artigo, entre o artigo 186 até 188, tá? O grande artigo do coração é o 186. Só que aí eu vou te dizer o seguinte, já puxa uma flecha lá, ó, e leva e indica o artigo 927 também do Código Civil. É impressionante como esses dois artigos aparecem juntos em prova, o 186 com o 927. É um casamento perfeito entre os dispositivos legais. Acho que se fizer uma pesquisa, quais os dispositivos do Código Civil que mais aparecem juntos, na prática, em prova, 186 e 927? Sem dúvida nenhuma, é meio automático. Eu, por exemplo, ouço 186, eu já penso no 927, uma coisa meio automática, você vai entender por quê agora, tá? Então vamos lá trabalhar. Primeira coisa, por que é importante, professor, a gente entender o ato ilícito? Porque normalmente o ato ilícito, nem sempre, mas normalmente o ato ilícito gera dano. Olha o que eu disse, nem sempre gera dano. Mas pode gerar um dano? Pode. E normalmente nas provas de direito civil, quando ele te retrata um ato ilícito é porque ocorreu algum dano. E aí se ocorreu um dano, você precisa pensar na responsabilidade civil em razão desse dano, que está lá, por exemplo, no artigo 927. Por isso que o 186 e 927 estão casadinhos ali, grudadinhos um no outro, uma relação de amor. Um faz coraçãozinho pro outro o tempo todo, tá? Repito, ato ilícito não é sinônimo de dano, mas normalmente quando ele te conta um ato ilícito é porque ocorreu um dano, tá? Ele não vai te dizer, ah, fulano furou o sinal e nada aconteceu, não. Ele vai dizer, fulano furou o sinal e bateu num carro. O médico esqueceu lá uma gaze dentro do intestino da pessoa e ela teve complicações. Nunca vai ser assim, ele esqueceu a gaze e ela eliminou nas fezes sem qualquer consequência. Não, isso numa prova não acontece. Ele vai te relacionar um ato ilícito com um dano. Fechou? Agora, o que é ato ilícito? Gente, basicamente, o ato ilícito é o ato contrário ao direito, tá? Pode ou não haver dano, conforme eu te disse. Em regra, a gente tem dano, mas pode ser que ocorra, pode ser que não. 186 e 187, eles têm que ser lidos em conjunto. Porque quando você lê apenas 186, você fala, ah, ato ilícito sempre tem dano. Não, cuidado. Olha o que diz 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, se ele fala em omissão, voluntária, negligência ou imprudência, basicamente ele está me dizendo o quê? Em caso de culpa ou dolo. Tá? Não precisa ser dolo. O dolo tá aqui, ó, omissão voluntária, ele quis fazer. Negligência ou imprudência é culpa. E dentro dessas duas pode incluir imperícia também, tá? Violar direito, ou seja, ir contra a lei, e causar dano a outro, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Então vejam, o 186 vai dizer assim, se você violar a lei, violar o direito e causar dano a alguém, cometeu ato ilícito, ponto. Ah, mas você acabou de falar que não precisava do dano. Eu disse que não precisa, não disse que não pode ter dano. E vejam, ele não diz assim, somente aquele que causa dano violando o direito comete ato ilícito. Não, ele está dizendo, se você violar o direito e causar dano a alguém, você cometeu ato ilícito, ponto, acabou. Tá? Ele não está dizendo que só nessa hipótese o ato é ilícito. Fechou? E aí 187, olha como ele complementa. Também comete ato ilícito, o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Então, ainda que você não cause um dano a mim, mas exceder os limites, isso pode também configurar ato ilícito. É um exemplo clássico do cara que aumenta
o som dele fora do horário lá, por exemplo, estabelecido num condomínio. Ora, dentro de um condomínio você tem lá horário de silêncio, tem aquela regrinha, olha, das 10 da noite às 8 da manhã dá uma sossegada. No meu prédio assim, até às 9 se for domingo, né? Não avacalha tanto, baixa o som, aquela acalmada, tá? Ah, o cara aumenta muito o som dele. E, por exemplo, o síndico está acordado e não tem ninguém no prédio. Não está causando dano a ninguém, mas ainda assim ele está cometendo um ato ilícito. O síndico pode ligar para ele e falar, ô meu, baixa o som aí, você está extrapolando os limites do seu direito. Então, cuidado. Ato ilícito não é sinônimo de dano, tá? Mas repito o que eu disse no início da aula. Dentro da tua prova, é muito provável que 186 venha grudadinho, casadinho com o 927, porque ele vai te contar um dano e vai falar sobre a responsabilidade civil disso aí, tá? Beleza? Avancemos. Ausência de ato ilícito, isso aqui é muito bom, tá? É muito bom pelo seguinte. O 188 estabelece especificamente o que não é ato ilícito. Então, olha lá. Os atos praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido, a deterioração ou destruição da coisa alheia ou a lesão à pessoa a fim de remover perigo iminente. Então, legítima defesa, exercício regular de um direito, tá? Aí parágrafo único. No caso do inciso 2, tá? Nesse aqui, o ato será legítimo somente quando as circunstâncias o tornarem absolutamente necessário, não excedendo os limites do indispensável para a remoção do perigo. Então vamos anotar aqui, ó, tá? Atos necessários. E aqui eu vou colocar barra proporcionais para você tentar entender o que eu quero dizer, tá? Que é o seguinte. Professor, eu entro na casa de uma pessoa, arrombo a porta. Isso é um ato ilícito? Claro que é. Porque você não pode arrombar a porta dela. Ela tem direito à propriedade, direito ao patrimônio. Você violou isso, cometeu ato ilícito. Tá, professor, mas eu não terminei de contar a história. Então termina. Eu arrombei a porta da casa dela porque estava vazando gás do fogão dela. Ela esqueceu ligado e saiu. Tinha risco de explodir o prédio inteiro, explodir a casa dela. Eu arrombar a porta, tá ok? Tá ok. Por quê? O que você fez? Você destruiu a porta dela, tá? Para a remoção de um perigo iminente. Perfeito. Você agiu certinho. Tá. Agora, o que o parágrafo único quer dizer? Ele quer dizer o seguinte. Ele vai analisar. Guilherme, o que você fez? Eu arrombei a porta. Para quê? Para desligar lá o negocinho do gás. Beleza. É proporcional o que você fez? Arrombar uma porta para evitar talvez a explosão, talvez a intoxicação de todo mundo? Acho que sim. Agora, seria proporcional você chegar, arrombar a porta da cozinha, que você já conseguiu chegar nela, a porta social e quebrar todas as janelas da casa? Opa, acho que não. Ah, mas pode ser que sim, professor, porque estava muito contaminado o ambiente. Então eu tive que quebrar tudo primeiro para o ar circular. Quando o ar circulou, eu tinha condição de entrar na casa sem me intoxicar. Beleza. Então vai ser verificado se no caso concreto não houve um excesso da pessoa, tá? É mais ou menos aquela situação. Tem uma criança dentro do carro, presa dentro do carro. A mãe foi ao mercado, esqueceu a criança lá, tá muito quente. Eu quebro o vidro para que o ar entre e eu tire essa criança. Beleza, não tem nada de errado. Agora, será que eu posso furtar o veículo? Eu chego, quebro o vidro, tiro a criança, ponho a criança para fora do carro e levo o carro embora e digo, eu fiz isso para evitar que a criança morresse ali de calor dentro do carro sufocada. Mas precisava furtar o carro dela? Ou seja, tem que se analisar se essa deterioração, se essa... digamos, destruição dessa coisa foi proporcional ou não em relação ao perigo que você estava evitando, tá? Agora, professor, esse exemplo que você deu, tá? Eu fui lá, arrombei o carro, eu não cometi ato ilícito, não. Eu vou ter que indenizar a pessoa por isso? Vamos pegar um outro exemplo, professor. Eu estou dirigindo meu carro, numa boa,
De repente um caminhão vem na contramão. Eu chego e jogo pro lado do meu carro. Tô certo? Claro que sim. Nessa de jogar pro lado, eu acabo invadindo a pista contrária, tá? E bato num carro que estava estacionado. Professor, eu cometi um ato ilícito? Não, cara. Você agiu em legítima defesa. Você provavelmente iria morrer se você não fizesse isso. Então tá certo o que eu fiz. Mas eu causei um dano para alguém lá que não tinha nada a ver com a história. Será que eu vou ter que indenizar aquela pessoa? Cuidado. Por quê? Porque aqui o código só resolve isso lá na parte da responsabilidade civil. Então eu vou te pedir um favor. No 188, puxa uma flecha e anota esses dois artigos aqui, ó, 929 e 930. Beleza? Para você lembrar, na hora da prova, de verificá-los. 929 e 930, também do Código Civil de 2002. Olha o que eles dizem, tá? Olha lá. 929. Se a pessoa lesada ou dono da coisa, no caso do inciso 2, não forem culpados pelo perigo, assistir-lhes-á o direito à indenização do prejuízo que sofreram, tá? No caso do inciso 2, do 188, se o perigo ocorrer por culpa de terceiro, contra este terá o autor do dano ação regressiva para ver a importância que tiver ressarcido ao lesado. E parágrafo único, a mesma ação competirá contra aquele em defesa de quem se causou o dano, no caso do inciso 188, o inciso 1º do artigo 188. Então vamos ver primeiro o 929. Se a pessoa lesada, tá, ou o dono da coisa não forem culpados do perigo, assistir-lhes-á o direito à indenização do prejuízo que sofreram. Então vamos lá. Exemplo 1. Exemplo 1. Eu, Guilherme, arrombei o carro para salvar a criança, tá? Quem que eu causei o dano? Eu causei o dano à dona do carro, que deixou a criança lá. Quem que é culpada por eu ter feito isso? Ela. Ela tem direito de ser indenizada? Negativo. Em hipótese alguma. Ela não tem o direito de ser indenizada. E por que ela não tem o direito de ser indenizada? Porque ela deu causa àquilo ali. Eu só tive que arrombar o carro dela porque ela deixou a criança dormindo no carro. Então, não agiu com dolo, agiu com culpa. Com dolo não, tá? Voltando pro artigo, tá? Se não forem culpados, assistir-lhes-á o direito à indenização do prejuízo que sofreram. Professor, então a gente acabou de ver uma situação que ele é culpado. Mas e se ele não for culpado, tá? Se ele não for culpado, imagine que o carro, tá? O carro é locado. O carro é locado. A pessoa deixou a criança no carro, ela locou esse carro. Ela viajou de avião para lá, pegou esse carro de uma locadora. Eu vou lá e quebro o vidro da locadora. Eu causei um dano para quem? Para a locadora. Eu vou ter que indenizar? Vou, né? Então, a locadora vai ter direito a essa indenização, porque ela não tem culpa nenhuma, tá? Agora, eu, Guilherme, terei contra esse autor do dano o quê? Ação regressiva para ver a importância que eu ressarci ao lesado. Então vamos lá. Eu quebrei o vidro do carro da locadora. A locadora não tem nada a ver com a história. A locadora não tem culpa que a mulher deixou a criança dormindo, tá? Eu vou lá, quebro o vidro e salvo a criança. A locadora vem para cima de mim. E eu digo o quê? Tá bom, locadora, eu vou te pagar. Porque eu causei um dano no teu carro, justo. Mas eu tenho um direito de indenização contra a mãe dessa criança. Porque ela é culpada pelo dano que eu causei. Beleza? É claro que na prática, como é que isso se resolve? Normalmente a locadora vai cobrar da mulher, ela vai acabar pagando. Mas se essa mulher não pagar e a locadora vier contra mim, infelizmente eu vou ter que pagar. Claro, exercendo o meu direito de regresso. E esse direito de regresso, lembra você, ele pode ser exercido por meio do quê? Já puxa uma flecha aqui, ó, nesse ação regressiva aqui, ó. Puxa uma flecha para o artigo 125 do CPC. O tema denunciação da lide, ele aparece muito em prova. Muito, tá? É um dos temas que mais aparece em prática em direito civil. Então pode ser que ele te traga uma situação dessa. Olha, você na condição de advogado do Guilherme ali, tá? Causou o dano, não está negando isso.
O que você faria? Ah, eu denunciaria a Lídia mulher. Por quê? Porque ela tem que me indenizar. Por quê? Eu só quebrei a janela daquele carro para salvar o filho dela, ponto. Então, por essa razão, eu estaria livre, né? E eu indenizaria o terceiro, afinal. O terceiro não tem nada a ver com a história, mas eu poderia, nesse caso aí, também buscar a reparação, né, via ação regressiva, tá? E lembrando que essa regra também vale, tá, para o 188, inciso 1º, tá? Então eu fui lá, causei um dano, por exemplo, tô dirigindo meu carro, tive que desviar, tá? Bati no carro do cara. Pois é, o cara não tem nada a ver com a história, coitado. Tava com o carro estacionado. Eu vou cobrar, eu vou ter que pagar, vou ter que pagar o carro dele, tá? Aí eu pago dele e tenho ali um direito de indenização, um direito de regresso contra esse caminhão, tá? Na prática, o que acaba acontecendo? O meu seguro paga tudo e vai cobrar depois do caminhoneiro lá, do cara, do proprietário do caminhão, tá? Então, vejam, o terceiro, que não tem nada a ver com a história, que não teve culpa, ou aquele que sofreu o dano não teve culpa pelo dano que sofreu, seja terceiro ou seja o próprio lesado, tá? Se ele não tem culpa nenhuma pela ocorrência do dano, ele tem direito de ser indenizado, tá? E o causador do dano vai ter que reparar pela via da ação de regresso. Repito, às vezes na prática não chega a esse ponto, né? Às vezes na prática o cara vem me cobrar, eu já digo, pô, mas você viu, foi o caminhoneiro. Aí o caminhoneiro acaba pagando. Mas se ele não pagar e essa pessoa ajuizar uma ação contra mim, eu vou ter que pagar mais, denuncio a lide esse proprietário do caminhão, nesse meu exemplo aqui que eu trouxe para pagamento, tá? Então vejam, os artigos 188 tem que ser, o artigo 188 tem que ser lido em conjunto com o 929 ou com o 930 para a gente não ter uma percepção equivocada dessa questão da responsabilização no caso do cometimento de atos ilícitos, tá? E detalhe, tá? Vejam que a lei vai dizer algo que aparentemente seria um ato ilícito no 188, mas que ela não considera como ato ilícito, beleza? É isso então, um grande abraço, bons estudos e até mais.